Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manual de Fisiologia Humana e hoje eu tenho o prazer de receber nossa primeira convidada, Clarissa. Por favor, Clarissa, se apresente. Oi pessoal, meu nome é Clarissa Tavares Dias, eu sou formada em nutrição e agora estou na turma do aula, fazendo mestrado no Programa Interdisciplinar de Ciências da Saúde, aqui da Baixada Santista. Eu estou vindo colaborar, falar um pouquinho sobre epigenética para vocês, aproveitando a deixa do último vídeo do aula. Então, quem ainda não assistiu, vai lá assistir porque vai ser a base desse vídeo. E eu vou falar basicamente sobre o que é epigenética, o que causa a epigenética, o que faz esse fenômeno acontecer e quais são os mecanismos moleculares por trás disso. E se você gosta dos nossos vídeos, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like que dá uma força pra gente continuar gravando. E se tiver tudo certo por aí, já pegou seu café, se arruma na poltrona e solta a vinheta. Então, pessoal, agora começar oficialmente essa pequena explicação sobre o que é epigenética, como acontece, quais são seus mecanismos. Então, lembrando um pouquinho daquilo que o Alan já falou, ainda assim, recomendo que vejam um vídeo, porque ele está bem mais completo, eu só vou retomar alguns conceitos. Nós temos no DNA uma sequência de nucleotídeos. E ele comentou da mutação, que pode ser uma alteração de nucleotídeo, pode ser a exclusão de um nucleotídeo, que vai causar uma alteração na função. Então, basicamente, o que a gente está pensando nisso? Essa sequência que forma um gene é o genótipo, é a carga genética da pessoa, e nós temos o fenótipo, que vai ser a expressão dessa carga genética, então a função desse gene. Nós temos esses dois conceitos. O que nós temos nessa imagem é um exemplo, em formato de esquema, do que é genótipo, fenótipo e qual é o caminho entre eles. Então, como eu falei, o genótipo vai ser a carga genética do indivíduo e o fenótipo vai ser como esse genótipo se expressa, seja em comportamento, seja em função ou seja em morfologia. Então, pensando que a mutação vai ter uma alteração nessa sequência de nucleotídeos, nós teríamos uma alteração na função. Mas a epigenética, ela é nada mais, nada menos que uma alteração na função sem ter uma alteração nessa sequência de nucleotídeos. A epigenética vai ser o conjunto de modificações no genoma que pode ser herdável, que ocorre sem alterar a sequência de nucleotídeos no DNA. Essa é uma definição bem básica, bem ampla do que é epigenética. Então, ao contrário da mutação, a epigenética vai ser algo que pode acontecer naturalmente. E nisso a gente pensa, por exemplo, no imprint genômico. O que é o imprint genômico? O imprint genômico acontece quando o pai e a mãe vão ter seu filho. Então, aquela célula do filho deles vai ter a carga genética do pai e da mãe. Então, nós temos os alelos, que são duas versões do mesmo gene. Então, nesse imprint, é onde a gente vai ter a inibição de um desses genes. Os dois vão estar presentes, mas um vai estar inibido. Então, aqui nós vamos ter um exemplo daquilo que eu falei anteriormente. Nós temos o conteúdo genético paterno, conteúdo genético materno. Aqui no caso, como essa imagem mostra, tem imprint na mesma localização. Então, nas células do embrião, esse gene estará inibido. Aqui, o detalhe nessa imagem é que ele explica no momento onde os gametas serão formados. No gameta, ao contrário do tecido somático, só terá um desses alelos, seja o herdado da mãe ou o herdado do pai. Isso é um conceito de epigenética. Por quê? Essa inibição não aconteceu por causa de uma alteração na sequência de nucleotídeos, na sequência do DNA. Aconteceu por um mecanismo molecular que eu vou estar explicando agora em seguida. Mas antes de entrar no detalhe dos mecanismos, é importante pensar o que pode causar essas modificações. O que vai ser o gatilho dessas modificações. Então, a gente pensa no que cerca o indivíduo. Então, pode ser a poluição, pode ser a alimentação, pode ser o exercício. Tudo isso pode levar a uma expressão maior ou menor de determinados genes. Então, um exemplo é um artigo que nós vamos colocar aqui na descrição, que ele fala sobre a depressão pré-natal de gestantes. E qual pode ser o efeito disso? No filho.
Então, nesse momento, pode estar acontecendo modificações epigenéticas que vão levar a uma expressão maior ou menor de determinados genes, que podem prejudicar essa criança. Então agora, eu já expliquei o que é epigenética, o que leva a essas modificações epigenéticas. Então agora eu vou explicar quais são os mecanismos, pelo menos os mecanismos mais conhecidos da epigenética. Então a gente vai começar pela metilação do DNA. A metilação do DNA acontece quando um grupo metil se liga a um determinado locus, que é o local onde um gene se encontra, e ele vai inibir a expressão desse gene, a expressão dessa determinada porção. Simples assim. Um outro mecanismo se baseia no quão condensada a cromatina se encontra. Lembrando que cromatina é a união das histonas com a fita de DNA. Então, como o Alan disse também de novo no vídeo passado, o DNA fica enrolado na histona como se a histona fosse um carretel. E esse DNA, quando ele está condensado na histona, quando ele se encontra condensado, totalmente enrolado na histona, ele não está disponível para expressão. Então, todos aqueles genes que estiverem enrolados não podem ser expressados naquele momento. Então, qual vai ser o mecanismo para desenrolar essa fita? A acetilação. Essa acetilação vai fazer com que ocorra a descondensação. Então, essa fita vai se desenrolar da histona e vai estar disponível para ser transcrita. Uma vez transcrita, ela vai seguir todo o seu rumo até ocorrer a expressão. E também ocorre o contrário. Para ter inibição de um gene, uma expressão gênica menor dele, ocorre a desacetilação, que vai condensar essa cromatina novamente, impedindo que ela possa ser expressa. A metilação do DNA, ela vai inibir a expressão de determinado gene. Como isso ocorre? Ocorre a ligação de um grupo metil a uma porção do DNA e essa porção vai ser inibida. Essa porção não vai ser expressa. Esses são os mecanismos epigenéticos. Outro mecanismo epigenético é relacionado à condensação da cromatina, seja ela descondensada ou condensada. Lembrando que a cromatina é o conjunto da histona com a fita de DNA. Então, lembrando um pouquinho do exemplo que o Alan deu, como se a histona fosse um carretel e a fita de DNA fosse a linha. O que tem a ver a condensação da cromatina com a expressão gênica? Quanto mais condensada essa cromatina está, menos disponível ela está para ser replicada. Essa fita de DNA enrolada na histona não está disponível para ser replicada. Logo, não vai ocorrer a expressão gênica. Aqui nós temos dois caminhos. A descondensação dessa fita, quando ela está, digamos, livre para ser replicada, ou a condensação dessa fita, onde ela se enrola novamente, ela fica novamente compactada ao redor da histona, e ela não está livre para ser expressa. Um segundo mecanismo gira em torno da cromatina. A cromatina, lembrando, é a histona, é o conjunto da histona com o DNA. Então esse DNA vai ser como se fosse a linha em torno de um carretel, que é a histona. Esse DNA fica compactado ao redor da histona. Quando essa fita de DNA se encontra enrolada ao redor da histona, ela está compactada. Uma vez compactada, ela não está disponível para a expressão gênica. Então, o que pode ocorrer? Pode ocorrer a acetilação, que é a adição de um grupo acetil na cauda da histona, fazendo com que essa cromatina, essa fita de DNA, se desenrole, então esteja disponível para a expressão gênica, ou pode ocorrer o contrário, pode ocorrer a desacetilação, onde esse grupo acetil é retirado dessa cauda da histona e a cromatina volta a se condensar, inibindo assim a expressão gênica. Para essa explicação de hoje, eu usei como referência o livro Genética Médica, Thompson & Thompson, e alguns artigos que vão estar todos na descrição aqui embaixo. É importante saber que esse vídeo foi uma explicação bem básica sobre o que é epigenética.
o conceito dela. Eu só quero que vocês saibam que epigenética vai além de tudo isso que eu falei hoje. A epigenética ela é bem mais profunda, tem como a gente detalhar mais os mecanismos, as causas. Então, se tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo e a gente tenta entrar em contato com vocês. Muito obrigada por assistir. Não esqueçam de curtir, se vocês gostaram, obviamente, compartilhar com os amigos. E se vocês ainda não se inscreveram, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. De primeira, mano. Não sei. Didn't even get to cross.